Meu nome é Adolfo e o vídeo de hoje é a pedido do irmão Sérgio Brito. Por que os críticos textuais preferem o ecletismo? Por que a maioria dos críticos textuais hoje preferem o ecletismo? Bom, para explicar para você que assiste esse vídeo, eu tenho que explicar que é uma história muito antiga mesmo. Isso começa lá nos tempos da Reforma, quando começou a se descobrir mais manuscritos no período de John Mill, foi estabelecido o texto recebido como o texto base da igreja, né? E quando começou a vir evidências, mais manuscritos, e alguns manuscritos não concordavam com algumas leituras do texto recebido, qualquer um que ousasse criticar, qualquer texto crítico textual que ousasse a questionar a autenticidade do texto recebido, ele era banido da escola, da faculdade, era extremamente rejeitado, tá? Isso ocorreu no período ali depois de 1707, com John Mill. John Mill mesmo recebeu fortes críticas, mesmo tendo publicado a obra dele, morrido uma semana depois, mas foi muito criticado. E qualquer outro crítico textual de 1707 aí até 1900, todos os críticos textuais que fizeram avanço, que tentaram se basear, fazer outro Novo Testamento grego que não fosse embasado no texto recebido, sempre recebeu fortes críticas. E com o passar do tempo, por causa do liberalismo teológico, que em 1700 começou a surgir o liberalismo teológico, e ele comandou o século XVIII e o século XIX, as teorias de reconstrução textual, né, sendo desenvolvidas por J.J. Griesbach e vários outros críticos textuais, eles culminaram no texto Westcott and Hort, e 20 anos depois, em 1881, e 20 anos depois, em 1904, o texto recebido ele foi abandonado pelas sociedades bíblicas, né, estrangeira, passou a ser usado o texto de Nestlé, quarta edição, estamos na 28, e aí o texto o texto recebido ele deixou de ser usado academicamente, deixou de ser usado nas igrejas. Hoje são poucas pessoas que usam o texto recebido como base. E aí o que aconteceu? Antes era os defensores do texto recebido que rejeitavam qualquer outro texto grego, né? Antes era assim. Depois de 1904, com o texto de Westcott Hort, 1881, com o texto de Westcott Hort, que meio que bateu em cima do texto recebido mesmo, bateu em cima da questão do texto bizantino. Hoje, todos os críticos textuais descendentes são praticamente filhos dessa teoria do Westcott and Hort, e eles hoje não adotam muito mais a teoria dele, já foi ultrapassada. Porém, o ódio ao texto bizantino, os textos de família bizantina, ainda continua, em menor grau ainda continua. E praticamente qualquer um hoje que defenda o texto bizantino, seja ele o texto recebido, né, que vem de família bizantina, ou textos de linha majoritária, como os Ansel Rodgers, o Wilbur Pickering e o Robertson Pierpont, que são os três textos majoritários que eu conheço, qualquer um que ouse defender eles hoje recebe fortes críticas dos que defendem o texto eclético, descendentes de Westcott and Hort. Então as coisas se inverteram. Antes a maioria dos críticos textuais defendiam o texto recebido. Hoje a maioria dos críticos textuais defendem o texto eclético, né? Então, hoje é só ensinado um lado da história. Você vai para os seminários de teologia, você vai pegar manuais de crítica textual, eles sempre vão partir do ponto de vista eclético. Então mais ou menos isso. Você vai no Brasil, que hoje no Brasil você acha que só vai ter 2 manuais de crítica textual que defendem a questão da linha majoritária, que é qual o texto original do Novo Testamento do Wilbur Pickering, e tem mais um
que parece que é do Paulo Anglada. Dos restos dos manuais de crítica textual que temos no Brasil, desde 1960, são todos defendendo a linha de reconstrução eclética. Então entra na questão da educação, é uma briga antiga. Então você tem aquela ação pendular da história. Antes o pêndulo estava desse lado, do texto recebido. Agora o pêndulo foi e estamos desse lado do texto crítico. E sempre assim, e sempre esse pêndulo caminhando assim, né? Então hoje os críticos textuais eles são assim. Tanto que eu, vou ser sincero para vocês, eu posso estar cometendo suicídio acadêmico por abordar por estar defendendo essa linha, defendendo a linha majoritária. Por quê? Por causa desse ódio do texto recebido, por causa dessa abordagem do texto recebido, dessa dureza que o texto recebido, dos defensores do texto recebido tinham, os defensores do texto eclético, eles mantêm um pé atrás. Então qualquer um que defenda uma linha de reconstrução textual, que dê ênfase ao texto bizantino, eles sempre vão ficar com o pé atrás. Isso por causa da história. E hoje os defensores do texto recebido, eles são um pouco sectaristas, são um pouco antipáticos, né? Chegam a ser até agressivos, dependendo da colocação, né? E é mais ou menos isso. Então, por que os defensores, a maioria dos críticos textuais hoje defendem o texto eclético? Primeiro, por influência teológica liberal, né? Se você pegar os grandes críticos textuais que você for citar, que vier à mente, a maioria são teólogos liberais. Bruce Metzger, Bart de Ehrman, Daniel B. Wallace e por aí vai, são teólogos mais ou menos de linha liberal. Entende? E os que acabam defendendo aí o texto recebido, eles são mais uma linha, como que eu posso dizer, eclesiástica, né? Defendem mais pela fé, né? Existe aí alguma argumentação, mas defendem mais pela fé. Já a linha majoritária, que é a que eu defendo, ela surgiu com base na defesa do texto recepto. Como assim? John Burgon viveu nos dias de Westcott and Hort, e Westcott and Hort desenvolveu o texto deles, e aí John Burgon foi um cara que bateu de frente com Westcott and Hort. Ele escreveu livros, estudou, passou 30 anos da vida dele pesquisando, estudando a questão dos textos, e na época dele, tanto que para vocês terem noção, ele era muito ouvido. Quando ele morreu, aí deixou de ser, ele foi o campeão do texto tradicional ou do texto recebido. E a teoria dele ficou travada praticamente, né, ficou travada praticamente em 1880, ficou travada até 1980. Não houve avanço para o lado bizantino até 1980 para pesquisa, pela maioria dos manuscritos e tal. Aí em 1980 surgiu o Novo Testamento de Zânese Rodrigues, né? E o próprio Zânese Rodrigues falou que isso é uma obra intermediária, que basicamente podemos dizer que o Novo Testamento em linhar analítico aqui da editora Cultura Cristã, do Zânese Rodrigues, ele é uma melhoria do texto recebido, tá? Ele é uma melhoria. E você tem poucas pessoas defendendo essa linha de reconstrução textual hoje. Os críticos textuais que defendem ela hoje praticamente são os Zânese Rodrigues e Arthur Fastard, não sei se estão vivos ainda. Um cara que eu tenho certeza que está vivo ainda, ele já até me respondeu e-mail, é o Wilbur Piquerig, com o Novo Testamento grego dele de acordo com a família 35, eu vou comentar sobre a teoria dele já. E o último texto, o último defensor, os últimos dois defensores também que eu menciono é Maurice A. Hobson e Hobson, Maurice e Hobson Pierpoint, né? Hobson e não sei o que Pierpoint. São dois teólogos. Maurice A. Hobson acho que já morreu. Eles publicaram o texto deles em 2005 e o Wilbur Piquerig publicou o Novo Testamento grego dele, de acordo com a família 35, em 2015.
É claro que existem outros teólogos, né, que defendem a linha do texto majoritário, né, mais do texto recebido, esses F.H. Scrivener, Edward Miller, e você tem John Burgon também, e eles defendem a teoria do texto recebido, texto majoritário. Então, assim, da defesa do texto recebido surgiu a teoria do texto majoritário, que são esses. Basicamente, se você analisar o interlinear, esse aqui, o majoritário, com o texto recebido, eles têm 2.000 pontos de diferença. É claro que não são diferenças grandes, mas você já tem 2.000 variantes. Comparando o Novo Testamento interlinear com o Novo Testamento grego, quarta edição, e o Nestlé, você já vai ter 6.400 variantes. Então, esse texto aqui está mais aproximado desse texto. Do texto majoritário está mais aproximado do texto recebido. Por isso que eu digo, a teoria majoritária ela surgiu da defesa do texto recebido. Ela não segue os mesmos parâmetros, né? Por que dessa familiaridade entre os dois? Porque o texto recebido ele foi embasado em meia dúzia de manuscritos bizantinos. A maioria dos manuscritos são bizantinos. Então, logo, as leituras do texto recebido vão ser do texto majoritário. Mas não que todas as leituras sejam do texto majoritário. Então, por que respondendo e perguntando novamente, por que os críticos textuais preferem o ecletismo? Primeiro, por causa da educação, é ensinado assim nos seminários, é ensinado que os textos bizantinos, por serem mais recentes, sofreram alterações, sofreram adições, e é basicamente isso. Então é ensinado desse lado. Mas, por outro lado, você não tem o ensino ou a abordagem do texto majoritário. Quando você pega um manual de crítica textual, você não tem basicamente quase nada falando sobre isso. Entende? Quase nada. Isso se dá o quê? Esse ódio, essa briga antiga que tem, não vai ser meu vídeo que vai resolver, né? E eu fico triste porque você tem aí o desenvolvimento da teoria do Burke-Kerrig, uma teoria bem interessante, né? Que ele pegou das 38 famílias que foram separadas, né? Que se conseguiu catalogar dos manuscritos gregos, das 38 famílias, ele percebeu que essa família 35 ela traz muitas leituras antigas, e aí ele trabalhou em cima disso e desenvolveu o texto grego dele. E você não vê isso ser comentado, né? Você não vê essa obra traduzida. Para mim poder estar falando isso aqui para vocês, eu ganhei esse livro aqui de um cara chamado Ezequiel Braga, gente boa, né? Um cara, gente boa, tenho sempre conversado com ele. E para poder explicar um pouco sobre essa família 35, eu tive que pegar um livro em inglês. O Will Burke-Kerrig escreveu um livro em inglês. Então você não tem esse desenvolvimento da crítica textual em português. Só em inglês, em espanhol e em alemão, cara. Isso é danoso. Isso é extremamente danoso para o avanço da crítica textual. Por quê? O ecletismo ele tem suas falhas? Claro que tem. A linha de reconstrução do texto majoritário tem suas falhas? Claro que tem. Só que temos que dialogar, temos que analisar, ver o ponto fraco de uma teoria, ver o ponto fraco da outra teoria, para que a gente possa chegar ao texto original. Mas, como é ensinado nas escolas públicas, em qualquer escola que você for praticamente, você vai lá e te ensinam que a teoria da evolução é a correta. Só a teoria da evolução, não te falam mais nada. Entende? Só isso, só te ensinando isso. No meu tempo de escola era só isso. Ponto. Não tem o que questionar. Ponto. E quando na verdade não é, quando você tem uma outra visão de mundo, uma outra visão da ciência, entende? E a mesma coisa ocorre dentro dos seminários teológicos, né? Hoje você tem aí uma forte base eclética, grande maioria, e é ensinado só isso, de pensadores ecléticos, e você quase não tem teólogos que defendam, que estudem ou que analisem a questão majoritária. Então é mais questão política, mais questão de briga interna, mais questão de treta,
do que da visão científica em si, né? Então, é mais ou menos isso, né? Outra coisa, e se analisarmos assim, o Dr. Wilson Paroski, né, quando eu for conversar com ele eu vou sair com o olho roxo, mas tudo bem. O Wilson Paroski, no livro dele Origem e Transmissão do Novo Testamento Grego dele, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, ele afirma taxativamente, ele fala, olha, o texto que temos hoje, né, o texto Eclésico, Nestlé, Quarteto na Revisada, ele é muito superior, né, ao texto recebido, ele diz isso, ele afirma isso. E os defensores do texto majoritário, né, e aí ele faz uma pequena crítica, isso está no livro dele, ele faz uma pequena crítica aos defensores do texto majoritário, e ele afirma o seguinte, que em muitos pontos o texto recebido é superior ao texto majoritário. Então, é mais ou menos isso. Essa é a visão. Não tem mais o que falar, não tem mais o que comentar, e dá para seguir trabalhando, aprendendo, questionando, estudando, né? Vamos aprender, vamos questionar, e para chegar a um consenso. Não precisamos chegar a um consenso, né? Não precisamos brigar, não precisamos treinar, mas precisamos questionar, né? Porque eu hoje, graças a um pensador, um teólogo muito usado hoje na crítica textual, que é o Bart de Ehrman, graças a um livro dele chamado O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, eu me tornei majoritariano. Eu falei, não, por aqui não dá para seguir essa linha. Nenhum verso bíblico vai estar seguro na mão desse cara. Pelas críticas, pelas análises que ele faz, porque ele é um teólogo liberal. Aí, falei, caramba, então vou seguir por outro caminho. E aí, eu achei a linha majoritária. Falei, é essa aqui que faz sentido, essa aqui que eu consigo compreender e consigo achar alguma firmeza. E isso, essa questão da subjetividade do texto eclético, eu já tenho trabalhado um pouco em vídeos anteriores e por aí vai. Então finalizo o vídeo por aqui. Por que é que a maioria dos críticos textuais são ecléticos? Porque o pêndulo está para o lado do ecletismo hoje. E você vai ter a grande massa dos críticos textuais defendendo isso. No passado foram os defensores do texto recebido. Mas, de acordo com a história, isso vai passando. Isso eu aprendi no seminário teológico, né, a questão pendular da história. E o jornalista e pastor Michelson Borges relembrou isso no grupo de WhatsApp. Então, é mais ou menos isso. Sejamos mente aberta. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.